Vamos falar de literatura. Dessa vez vamos tratar do Idiota, romance do Fyodor Dostoiévski, este grande escritor russo, que escreveu também Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e outras obras. Já tenho dito que o Dostoiévski ele se destaca pela sua obra, mais precisamente pelo fato de, na sua obra, se voltar para a perspectiva sociológica e psicológica da sociedade e dos seus personagens. O Dostoiévski ele é muito interessante. Cada obra dele tem essa leitura psicológica do ser humano, de como as pessoas se apresentam na sociedade. Mas, mais necessariamente, digamos, a sociedade do século XIX, a Rússia czarista do século XIX. Pois bem, O Idiota é uma obra que conta a história do príncipe Mishkin, que é um misto de Jesus Cristo e de Dom Quixote. Quando Dostoiévski pensou em escrever esta obra, ele vislumbrou logo essas duas características para esse personagem, pelo menos é o que consta sobre o que dizem os críticos a respeito do Dostoiévski e dessa obra, O Idiota. Então nós temos um personagem que ele vai revelar um tipo de sociedade muito voltada para a ganância, uma sociedade extremamente desigual, e revela também a hipocrisia dessa sociedade. O príncipe Mishkin, ele vai ser um sujeito que vai confrontar claramente com o estilo de vida da sociedade que ele vivia. Ele é um personagem que atrai as pessoas pelo seu jeito simples de ser, um jeito humilde de ser, ao mesmo tempo muito inteligente, de uma capacidade de percepção das coisas muito clara e de uma ingenuidade e uma pureza que você imagina como é possível um ser humano ter duas coisas assim muito importantes para o mundo. Um mundo voltado, inclusive, para tanta hipocrisia, ganância, busca pelo poder, status. Então, duas coisas fundamentais. Ele é uma pessoa extremamente humilde e, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito inteligente, que percebe as coisas com muita clareza. Eu costumo dizer que ele basicamente lê a alma dos outros. Só de olhar, ele consegue ler a alma do outro. O que seria essa história de ler a alma do outro? Como ele é bem perceptivo, ele consegue, pelas características do olhar, do jeito de ser, ele consegue perceber que tipo de pessoa está ali à sua frente, quais são os seus sonhos, basicamente, as suas ilusões, que tipo de comportamento tende mais, por exemplo, se é mais para arrogância ou para humildade, se é ávido pelo dinheiro. Então ele consegue fazer essa leitura muito clara da sociedade que ele vive, das pessoas com quem ele tem contato. Mas ele é uma pessoa desapegada de tudo. Ele é um príncipe, né? Consta que ele é família de classe alta, mas o romance ele não vai detalhar sobre isso, né?
de certa forma, vai mostrar que ele tem algum parentesco com uma pessoa aí que ele conhece, por exemplo, mas assim, não se sabe ao certo qual a origem, de fato, do Meshki, não é? O fato é que se reconhece ele como um príncipe. Esse nome príncipe não é pelo fato de pertencer a uma monarquia, mas é um título, um título da elite czarista da época. Da mesma forma que no Brasil, por exemplo, nós temos, digamos, hoje nós temos os coronéis, antigamente nós tínhamos os condes, os marquês, por exemplo, não é? Hoje você tem os coronéis, os capitães, por exemplo, esses títulos dados aos fazendeiros, não é? Aos donos, aos grandes donos de terra. Então, o príncipe, ele digamos, ele tem esse título pelo fato de pertencer a famílias de posses de terra, mas ele era uma pessoa bastante desprovida de tudo. Ele logo cedo viajou, ele era da Rússia, mas foi morar um tempo na Suíça ou Suécia, que agora eu estou esquecendo. Acredito que foi na Suíça, no Alpes suíço. E ele retorna à Rússia. E vai tentar ter uma convivência com as pessoas daquela sociedade e se aproximar de alguém da sua família, né? Nessa volta dele para a Rússia, então ele vai se dar conta de uma Rússia do século XIX, extremamente desigual, injusta, com as pessoas muito voltadas para o luxo, para a riqueza, e ao mesmo tempo você tem uma pobreza imensa que rodeia, que circula toda a Rússia czarista, formada pelos trabalhadores, pelos camponeses, pelos mujiks, os pobres, como se diz assim, de tudo, né, de praticamente tudo. Então você tem uma Rússia, a obra O Idiota, ela vai mostrar uma Rússia extremamente desigual, injusta, e naturaliza, na verdade, o Dostoiévski como que critica essa naturalização da pobreza, da miséria, e essa hipocrisia, essa ganância das pessoas que pertenciam às elites da época. Sobre o príncipe Mishkin, ele é um misto, como já falei, de Jesus Cristo e de Dom Quixote. Então, essas duas características, como tinha falado há pouco tempo, que chama a atenção nesse personagem. E o que será essa história de ser um misto de Cristo e de Dom Quixote? Bom, o Cristo, o Messias, um Salvador desprovido de tudo, com muita simplicidade, que chamava a atenção pela sua forma de falar, de se comportar, de se vestir, pelos milagres que realizavam, não é o caso do príncipe realizar milagre. Então, o Jesus Cristo, ele aparece como uma figura que é humano, filho de Deus, e que vai trazer a salvação para a terra. Veio trazer a salvação para a terra, esse tema assim muito complexo, essa salvação exatamente de quê? Talvez possamos dizer a salvação de toda essa hipocrisia, de toda essa ganância, de toda essa busca pelo luxo, de tanta maldade, a salvação desse caso, né? Para os fanáticos, seria a salvação da sua alma, para ter um lugar no céu, para viver tranquilamente por toda a eternidade. Não sei como seria essa felicidade em toda a eternidade, numa situação de muita, como se diz assim, de não ter o que fazer, né? De não ter o que fazer. Mas o Jesus Cristo, a pessoa, filho de Deus, que traz um alento para a humanidade, para os que estão com ele. E o Dom Quixote é aquele sonhador que iria transformar o mundo, fazer um mundo melhor, baseado nos cavaleiros
medievais, então ele queria trazer, na verdade, o bem-estar, seria tipo uma salvação também para o mundo, ou seja, melhorar o mundo, fazer o mundo ser melhor, com seus sonhos, com seus divaneios. O Mishkin é esse misto do Jesus Cristo e do Dom Quixote. Ele vai ser uma pessoa que vai ser desapegada de tudo, extremamente humana e extremamente simples, a começar pelo seu jeito de se vestir, né? Aceita o seu rótulo de príncipe, mas não tem arrogância nenhuma do príncipe. E tem a capacidade de perceber muito bem como as coisas funcionam na sociedade, carrega consigo uma ingenuidade, uma pureza tão profunda, que você fica pensando, como é que pode um ser humano ser assim? Aí eu lembrei, inclusive, de um filme que eu fiz até um vídeo aqui sobre ele, do Lázaro Feliz, né? A pureza, a ingenuidade do Lázaro Feliz. O príncipe Mishkin, ele tem essa pureza e uma ingenuidade, mas não tão ingenuidade do jeito que as pessoas imaginam que ele é. O próprio título idiota é porque as pessoas acham que ele é um idiota. Na verdade, ele não tem nada de idiota. Ele é muito humano, muito perceptivo, muito observador, muito inteligente, uma pessoa que tem muitas leituras do mundo, de livros e da vida. Isso é o que é. Então, a sociedade hipócrita, gananciosa da Rússia, que se defronta, vai se admirar, na verdade, o príncipe Mishkin pela sua pureza, pela sua humildade. Ou seja, o jeito de ser do príncipe Mishkin confronta com o jeito de ser das elites, dos fazendeiros da época, das elites urbana e rural da época czarista do século XIX da Rússia. Então, o príncipe é um homem além do seu tempo. Ele é uma pessoa que tem uma doença, né, tem epilepsia, inclusive esse ponto aí é interessante, porque o Dostoiévski praticamente ele empresta ao personagem Mishkin, o príncipe Mishkin, a doença que ele tem. Aí é um autorretrato do Dostoiévski no que diz respeito à epilepsia. E ele descreve muito bem, inclusive, as crises de epilepsia, como é uma pessoa com epilepsia, os problemas que ela tem, né? Então, o Dostoiévski, nesse livro, ele destaca muito bem isso. Então, mas essa doença do príncipe Mishkin, ele não esconde de maneira alguma, naturalmente ele diz que tem essa doença, né? Conta como conta como ele se comporta, conta quando acontece as crises de epilepsia e como é que ele fica, né? Então ele conta isso com muita naturalidade, O que chama atenção, muito mesmo, é a inteligência, a capacidade de ver o mundo que o Mishkin tem, a capacidade de falar com as pessoas com muita precisão, com descrição, né? Ou seja, no sentido de descrever mesmo, não é descrição, é descrição. Ele descreve muito bem tudo que ele vivenciou e consegue passar isso com muita verdade, com muita naturalidade, com muita pureza. Então ele tem uma oratória, podemos dizer assim, praticamente perfeita para chamar a atenção das pessoas. As pessoas, inclusive da metida rica, não é? Da classe alta, elas estão preocupadas com a sua vidinha medíocre, são muito ignorantes, na verdade, né? Não são pessoas de muita inteligência, estão mais preocupadas com o se mostrar, com o glamour, com o status. E o Mishkin, ele carrega consigo tudo que um ser humano, podemos dizer assim, quase perfeito, ele pode ter, muito embora de fato não seja perfeito, por isso que eu digo quase perfeito, porque é um ser humano também e tem lá as suas virtudes e os seus defeitos. Portanto, doente, observador,
inteligente, que sabe conversar, que sabe ver a vida. Então ele chama a atenção onde estiver, por onde ele passa, ele chama a atenção pelo seu comportamento, a começar pelo jeito dele se vestir, né? Roupa muito simples para ser um príncipe que tem esse título de nobreza, pelo fato de alguma forma pertencer a proprietário de terra, alguma coisa desse tipo aí. Então, o príncipe místico é um ser humano quase perfeito, que também se apaixona, que também vê o outro, e que consegue ver a pobreza da alma do outro também, mas nem por isso ele se acha melhor do que ninguém, né? Consegue perdoar com facilidade, né? A ponto de chegar a beijar um algoz que matou a sua amada, por exemplo. Então, nessa obra do Dostoiévski, nessa obra O Idiota, o Dostoiévski, ele quer nos passar, assim eu entendo, a necessidade dos humanos serem mais humanos. Ele vai mostrar como se pode ser diferente numa sociedade com tanta hipocrisia, com tanta desigualdade, com tanta injustiça. Ao mesmo tempo que o Dostoiévski denuncia a realidade de injustiça e desigualdade social, ele também mostra a alma dessa sociedade e a alma dos seres humanos, como também a sua alma, na sua pureza, na sua essência. Portanto, essa é uma das reflexões, né? Tem muita coisa que a gente pode falar do Dostoiévski nessa obra O Idiota, né? Eu posso até fazer mais um vídeo sobre isso, né? Vou parar por aqui, destacando esse ponto central das características do Dostoiévski, que ele empresta, na verdade, ao personagem, né? A questão da doença, da epilepsia, mas principalmente as duas características centrais desse personagem. Essas características que estão relacionadas ao Cristo humano e ao Dom Quixote de La Mancha. Então, quando o Dostoiévski reúne essas duas características, ele quer nos passar o seguinte: a necessidade da pureza, da genuidade, mas genuidade não a ponto de ser um trouxa, de ser simplesmente levado pelo que as pessoas querem, de não saber se impor. Por exemplo, mesmo ele sendo considerado pelas pessoas um idiota, o príncipe místico, que não tem nada de idiota, eu repito, ele consegue ver com muita clareza como as pessoas também percebem ele imediatamente ele sabe perdoar, ele sabe conviver com aquela situação, ao mesmo tempo com que ele chama a atenção: olha, nós podemos ser melhor, só pelo seu comportamento, não é no fato de se falar simplesmente, de fazer pregação, de fazer uma resenha, digamos assim, como se fosse um pastor de uma igreja. Nada disso, é somente pelo comportamento humano, naturalidade, respeito, observação, paciência, isso que o príncipe ele carrega consigo, características essas essenciais que a humanidade tão voltada para o egoísmo, para o poder, para o dinheiro, que provoca tanta desigualdade nesse mundo, tanta injustiça. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal se você não fez isso ainda, e também faça o seu comentário, faça o seu comentário e compartilhe, divulgue os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de ciência política, de metodologia científica, de cinema e literatura e de atualidades. Até mais.